Desde pequeno, assim, eu escrevi, assim, minha mãe tem, por exemplo, tipo, um roteirinho de uns... Era como se fosse um daqueles seriados japoneses de super-herói, que eu ditei pra ela quando eu tinha 3 anos, assim, pra ela digitar no computador, assim, ela digitou e imprimiu. Formalizou. E aí eu comecei, quando eu era moleque, assim, a fazer blog, coisa, e tipo assim, fazer muita crítica de filme e coisinhas assim, então eu gostava de escrever, gostava de, às vezes, também criar umas histórias, então, assim, já era um hábito que eu tinha, assim, tal, então uniu muito útil ao agradável. Sim, com certeza. Bah, é uma situação muito interessante de saber que tu já criou ali nesse processo e seguiu por onde dali pra frente. Eu sei que tu fizeste milhões de coisas. Fiz milhões de coisas. Segui muito tempo ali escrevendo nas revistas da casa. Aí comecei nas Super Dicas PlayStation, aí fui, tipo, pra EGM, pra Nintendo World, pra EGM PC, que tinha o Renato Bueno, era o editor da EGM PC na época. Aí com o Bueno, ele tinha um blog de humor na época com os amigos, e aí ele viu que eu era meio demente como eles, e me chamou, aí eu comecei a escrever assim. Aí um tempo depois eu conheci o Pablo Miyazawa, né? E o Pablo já tava na Rolling Stone. E aí, eventualmente, ele falou, vem escrever uns reviews de games pra gente. Porque eles tinham reviews de games na Rolling Stone, comecei a escrever lá, e aí a Rolling Stone escrevia, né, sobre cultura em geral. Sim. E eu comecei a querer. E nisso tava rolando o boom do stand-up comedy aqui no Brasil. Eu era muito fã de stand-up gringo. E aí, porque eles tinham feito, eu acho que um perfil do Rafinha, que bombou muito, que foi capa. E aí eles criam uma matéria, tipo, ok, qual é o follow-up pra essa matéria? E aí eles falaram assim, bicho, vai assistir todos os shows de stand-up que tiver em São Paulo. E faz um panorama, assim, entrevista comediantes e tal. E entrevistei uma galera. Tipo, quem? Cara, muita gente, assim, eu acho que muitos hoje não estão, mas a pessoa mais importante dessa entrevista foi o Nigel Goodman, que virou um grande amigo. Caramba. A gente tinha amigos em comum, eu conheci, aí falaram pra eles, a gente tem esse amigo, ele morava no Rio na época, mas ele tá indo pra São Paulo fazer show, tipo, entrevista ele, que ele é nosso amigo. E aí ele foi o cara com quem eu me identifiquei, porque ele foi o único cara que falou pra mim assim, eu acho que a cena é uma merda aqui. E eu falei, que bom, porque eu realmente não achei nada que conversa com as minhas sensibilidades. Sim. E ele era um cara que, tipo, eu achei engraçado, e mais do que isso, né, também tinha uma visão que batia, assim, com a minha, de tipo assim, putz, estão fazendo comédia aqui, mas não é o gênero que a gente gosta, assim. Porque é aquela coisa, a comédia é como música, tem 1000 gêneros. E tem comédia que vai conversar contigo e tem que conversar não. É uma coisa de gosto pessoal. Então, aí conversando com ele, eu fui falando, assim, tipo, eu gosto, eu até pensei já em fazer e tal. Aí, eventualmente, ele foi chamado pra fazer um show lá em Minas, com o pessoal do Satirismo. Eles tinham o show de stand-up deles, que era a Noite da Vergonha Ali. E aí, o Rafael Mordente, o Porquinho, o João Carvalho, essa galera. Sim. E aí eu tava filmando uns vídeos com o Nigel, um outro fracasso chamado Um Pouco de Comédia, que foi um programa que a gente tentou fazer. Exato. E ele foi chamado pra fazer o show, ele falou assim, vai comigo filmar, e eu já falei pros moleques que você vai fazer o show comigo também. Eu falei, quê? Aí eu fui, fiz o show, foi outro grande fracasso, mas algumas coisinhas deram certo, eu amei fazer, eu vi que tipo, era aquilo que eu gostava de fazer, e aí comecei a fazer. Então eu comecei a escrever sobre comédia, mais assim, porque eu comecei, né, na Rolling Stone fiz essa matéria, entrevistei uma galera, comecei a cobrir de vez em quando umas coisas aqui ou ali, e comecei a fazer shows com essa galera, depois com o Nigel aqui em São Paulo e pelo Brasil, e isso me levou a eventualmente ir pra TV, escrever roteiro de comédia na TV. E aí comecei a escrever roteiros e tal. E assim que eu entrei nessa questão do roteiro, aí comecei a escrever roteiros. Já fazia podcast também, eventualmente comecei a escrever roteiro e dirigir podcast. E aí com isso tive uma produtora, que foi a primeira produtora só de podcast do Brasil, que foi a RefTef, que hoje é a HD1 Pod, que é lá do pessoal da Go Media, que é a GMD hoje em dia também. As empresas mudam de nome, eles não acompanham. As empresas que E aí, nisso, aí até 2018 eu ainda atuava no jornalismo em paralelo com isso. Aí, tipo, 2018 meio que parei e tal, não tinha mais pra onde eu fui lá e ganhar um dinheiro que valesse o desperdício de tempo. Mas aí já tava nessa do audiovisual, de fazer projetos de audiovisual, tanto como produtor executivo, como diretor, como roteirista. E é o que eu sigo fazendo até hoje. Legal.
E aí, nesse meio tempo, também teve a ONG de preservação histórica de games, que o Pedro Falcão e o Fábio Santana, a gente abriu, que era a Sociedade Histórica de Videogames do Brasil. Conte-me mais sobre isso. Que era um esforço de trazer um trabalho de preservação de games e da cultura ao redor de games e desse material, tipo, de imprensa, de publicidade, todo criado da indústria brasileira de games, de alguma maneira tentar preservar isso e criar um acervo digital publicamente acessível. E foi algo que a gente tentou começar ali. Acabou que o Falcão foi morar em Portugal, eu e o Fabão, né, o Fábio Santana, a gente continuou tentando fazer isso no nosso tempo livre, e o nosso tempo livre foi diminuindo muito até que chegou uma tal de pandemia, quando a gente tinha acabado de abrir o CNPJ, porque abrir um CNPJ de órgãos sem fins lucrativos não é fácil. É todo um processo, e foi um processo longo. E aí acabou abrindo junto com a pandemia, a gente nunca conseguiu tocar, a gente conseguiu fazer várias coisas assim, mais de backstage, colaborar com umas... eu falo muito alto, é isso? Tendo que ajustar o volume? Não. Foi só um pequeno ajuste. Entendi. Mas não, tudo bem. E aí o que rolou foi que assim, eu consegui fazer algumas coisas legais, consegui colaborar com umas ONGs de fora, tanto com a Game Preservation Society do Japão, o pessoal da Video Game History Foundation lá dos Estados Unidos, da Gaming Alexandria, o pessoal da Preservation Quest, muita gente colaborou com a gente, tanto com mão de obra de galera para nos ajudar a digitalizar material, quanto galera para nos dar orientações e fechar protocolos e tal. A gente chegou a conversar com a Abra Games, quando eles estavam fechando o protocolo de como que a gente deveria preservar na Biblioteca Nacional os jogos financiados por editais aqui no Brasil. Foi uma conversa na qual a gente contribuiu. Então aí hoje em dia voltou a ser um negócio, fechamos o CNPJ, eu não tava com cabeça para sair tentando caçar investidores e doadores para isso e dedicar muito tempo a isso. O Fabão também é um cara super ocupado, tá trabalhando na Capcom, agora tá na Tencent. Caramba. Então, assim, não deu pra gente tocar isso, vamos dizer assim, de uma maneira mais formal, mas ainda assim tem coisinhas que a gente tenta tocar como uns caras robistas, assim, O que vocês conseguiram preservar, de certa forma? Olha, tem alguns materiais publicitários muito interessantes, assim, da primeira locadora de games do Brasil. A gente tem os materiais originais, umas transparências. A gente digitalizou muita, tipo, embalagem e manual de games. Eu tenho lá, por exemplo, assim, o primeiro press release do Zibo, assim, tipo, que são umas 10 páginas impressas. Sério? Eu tenho, a gente preservou umas coisas interessantes, assim. Algumas estão disponíveis publicamente no Internet Archive, outras estão preservadas, né, tipo, de uma maneira privada por enquanto, mas a gente colaborou, então tem umas coisas interessantes. Bem interessante. Eu acho que é um processo interessante a ser pensado e até gostaria de saber se ainda pode ser revivido, né, de alguma forma esse... Com certeza pode. Eu ainda tenho muita coisa. Eu e o Fabão a gente tem, porque assim, quando rolou esse interesse, a gente começou a juntar muito material físico que a gente queria digitalizar e acabou que, como a gente não conseguiu, às vezes, digitalizar tudo e nem a gente conseguiu um acervo físico pra SHVB, muita coisa ficou na minha casa e tá lá até hoje, muito bem guardada e preservada, assim, pra não ser vítima da umidade, da poeira, dessas coisas. Mas tá lá esperando uma chance de que alguém possa vir fazer um trabalho. Então, um dia espero tocar isso. Não, eu torço pra que tu consiga tocar isso e que seja um sucesso. Mas eu acho que seria muito legal que tu me contasse. Isso vai ser um sucesso, com certeza, mas algumas coisas vão ser feitas. Outras coisas eu repassei, assim, coisas que não eram especificamente brasileiras. Eu lembro de repassar, por exemplo, eu tinha um demodisc daquele filme Titan AE, aquela animação da Fox, ia ter um jogo de PlayStation, eles fizeram um demodisc, fizeram 10 mil cópias do demodisc e o jogo foi cancelado. Então a única cópia do jogo que existe é o demodisc. E aí eu tinha uma cópia lacrada desse demodisc, e aí eu mandei pro Strong Museum, nos Estados Unidos, então hoje tá no acervo deles a cópia física. Legal. Existe uma cópia digitalizada que, se você procurar no Internet Archive, você consegue baixar e jogar num emulador, por exemplo. Então essa é uma das coisas. O Fabão fez umas coisas muito legais, que talvez você nunca vai saber que foi o Falbão que fez, mas tem muito. A gente colaborou com muitos pessoas open source e tudo mais, e públicos aí, então que as pessoas vão sentir os efeitos da gente ter colaborado com algumas coisas que a gente nunca vai saber quem fez. Esse foi só um pedacinho do episódio. Fica aqui e assiste o episódio completo. E depois, comenta pra gente o que tu mais gostou. Se quiser estar no canal, já sabe. Clica, dá like, compartilha e te inscreve no canal. Tchau,